Mahabharata, volume 2, capítulo 2, o destino de Shikandi. Quando o novo dia nasceu, embatemos mais uma vez no campo de batalha. Rama rejeitou fulgurantes flechas com bocas similares àquelas de serpentes. Inutilizei-as com minhas próprias flechas enquanto voaram em minha direção. O sábio então recorreu às suas armas celestiais, as quais neutralizei, ajudando-me das minhas. Durante a bravia troca de ataques, fui repentinamente atingido no peito por um dardo, o qual me privou da consciência. Meu quadrigário rapidamente me removeu da batalha, e todos os seguidores de Rama, juntamente com Amba, comemoraram sonoramente. Transcorrido algum tempo, recobrei meus sentidos e ordenei a meu quadrigário que me levasse de volta à peleja. Ele incitou os meus cavalos, que pareciam dançar conforme nos carregavam em direção a Rama. Então logo eu o avistei. Centenas de flechas inabaláveis atirei, mas fincaram-se inutilmente no chão. Então centenas de outras flechas atirei contra Rama, mesmo enquanto ainda neutralizava meu último assalto. Desprevenido foi como o peguei, de modo que consegui derrubá-lo inconsciente. Quando caiu do seu quadriga, seus seguidores gritaram: ai de nós! Vendo caído sobre o chão como o sol caído do céu, a princesa Kashi, juntamente com seus muitos discípulos, correram até ele e confortaram-no. Eles gotejaram em seu rosto com água gelada, entoaram hinos abençoantes. Rama levantou-se vagarosamente, olhou para mim, sentado em minha quadriga, exasperado, vociferou: Bhishma, já estás morto. Antes mesmo de subir novamente em sua quadriga, disparou uma flecha que parecia o cetro da morte, a qual me atingiu à direita do meu corpo e me projetou ao ar girando. Antes que eu pudesse me restabelecer, Rama matou meus cavalos ao mesmo tempo que me cobriu com outras 1000 flechas. Sem me deixar fundir, neutralizei seu ataque com um movimento rápido. Então eu derrubava suas flechas, meu quadrigário rapidamente providenciou novos cavalos para minha quadriga. Um terrível enfrentamento travamos. Nossas flechas celestes encontraram-se no ar e lá permaneceram sem cair. O céu, destarte, encobriu-se com uma trama de flechas que estorvou a luz do sol. Rama tirou milhares, então dezenas de milhares, então milhões de flechas contra mim, as quais eu opus com armas divinas. Um grande fogo apareceu no céu, reduzindo as florestas ao redor a nada além de cinzas. Enquanto lutávamos dessa forma, o sol se pôs e a batalha foi mais uma vez interrompida. Lutamos por muitos dias, utilizando toda sorte de armas celestes e lançando mão de toda a forma de combate que os Vedas descrevem. Rama disparou projéteis dificilmente descritíveis, os quais assumiam diversas formas e vinham de todas as direções. Continuamente errava com minha quadriga, repelindo suas armas e tentando contracatar, servindo-me das minhas. Ambos tentávamos encontrar falhas na defesa de nosso oponente, e ambos nos defendíamos com dificuldade. A batalha enfurecia-nos ao longo do dia e durante a noite descansávamos, tanto ele quanto eu exaurimos nossas forças. No 23º dia de afrontamento, Rama assaltou-me com redobrado vigor. Muito repentinamente atirou muitíssimas flechas, as quais caíram sobre meus cavalos e sobre meu quadrigário como víboras. Eles foram todos mortos e fui deixado sozinho em uma quadriga imóvel, enquanto Rama flechava contra mim setas ungidas de morte. Conforme eu me defendia de suas setas, Rama atirou o poderoso projeto que veio de encontro a mim como um raio, atingindo-me no peito. Fui derrubado de costas no chão a 40 metros do meu carro. Supondo-me morto, Rama urrou como um trovão, respondido pela clamação de todos os seus seguidores. Os curos o que haviam acompanhado foram imersos em pesar, enquanto ali imobilizado via-me cercado
por 8 radiosos brahmanas com formas celestiais, as quais me ergueram do chão e gentilmente me apoiaram, borrifando meu rosto com água fria, disseram-me: não temas, logo hesitarás. Revivido e reconfortado, coloquei-me de pé e vi minha quadriga atrelada a novos cavalos, que eram guiados por minha mãe. Toquei seus pés e adorei a memória de meus ancestrais, então acendi a quadriga e a dispensei. Assumi as rédeas e continuei o conflito belicoso. Consegui atingi-lo com uma flecha de grande poder, o qual penetrou profundamente. Caído de joelhos, o seu arco se soltou e sua mão antes de desfalecer ao chão. Nesse momento vi muitos sinais inauspiciosos, sangue choveu do céu, meteoros caíram contra a terra, o sol foi eclipsado, fortes ventos sopraram e terremotos se fizeram sentir. Contudo, Rama fora apenas atordoado. Em pouco tempo estava novamente de pé e deu continuidade à peleja. Reciprocamos o disparo de nossas armas mais ameaçadoras até o ocaso do sol, quando novamente nos recolhemos. Naquela noite, enquanto deitado em minha cama, com o meu mutilado corpo sendo cuidado por médicos, julguei que aquela batalha jamais teria fim. Orei aos deuses, pedindo-lhes que me mostrasse como superar Rama. Enquanto eu dormia, novamente vi os 8 brahmanas que me haviam visitado no campo de batalha. Confrontando-me mais uma vez, disseram: nada temas, ó filho de Ganga. És nosso próprio corpo, dar-te-emos toda a proteção e certamente Rama vencerás. Eis aqui uma arma que conhecias em teu nascimento passado, criada por Vishvakarma. Chama-se Praswapa. E ninguém na terra conhece, nem mesmo Rama. Lembra-te dela amanhã no campo de batalha e ela virá até a sua pessoa. Rama será derrubado com essa arma, mas não morto. É impossível ceifar-lhe a vida, mas será derrotado e cairá inconsciente quando atingido pela arma Praswapa. Então serás capaz de revivê-lo com a arma Samvodana. Os luminosos brahmanas desapareceram e eu acordei regozijante. O sol despontou no horizonte e a batalha recomeçou. Encorajado pelos brahmanas celestiais, senti-me reavivado e pelejei com grande vigor. Depois de uma raivosa troca de ataques, pensei na Praswapa. Os mantras apareceram repentinamente em minha mente, mas quando o fizeram, ouvi um grande alvoroço de vozes celestiais em meu íntimo. Ó Bhishma, não dispare o míssil Praswapa. Ignorando-os, muni meu arco com um míssil e mirei em direção a Rama. Repentinamente Urishinarda apareceu diante de mim. Os deuses estão posicionados no céu e proíbem-te usar esta arma. Rama é um asceta, um brahmana e um teu preceptor, ó filho de Kuru. Não o humilhes de forma alguma. Quando Nara assim falou, vi mais uma vez os 8 brahmanas nos céus. Eles sorriram e disseram: ao melhor entre os Bharatas, cumpre a ordem de Narada. Isso beneficiará todas as criaturas. Parashurama, vendo a inapelável Praswapa em meu arco e sem o conhecimento de que eu fora proibido de usar, gritou: ai de mim, ó Bhishma, estou aniquilado, e deixou cair seu arco. Seu pai, Jamadagni, na companhia de outros celestiais, foi então até ele e disse-lhes que parasse de lutar. Informaram-me que eu era um dos 8 vasos e que ele não podia matar em batalha. Jamadagni disse: Arjuna, o poderoso filho de Indra, será aquele a trazer a morte de Bhishma. Assim ordenou Brahma. Destarte, a batalha encontrou seu fim. Gravemente ferido, fui perante o meu preceptor e prostei-me a seus pés, depois que ele disse a ambos: ó princesa, viste-me esforçar-se na tentativa de derrotar Bhishma, no entanto fazê-lo não consegui. Por conseguinte, pode ir para onde bem entenda, pois não há nada mais que eu possa fazer. A donzela respondeu pesarosa: faloei, ó santo, deste o teu melhor em meu favor, pelo que te sou grata. Contudo, meu coração ainda arde com o desejo de
Perdão. Meu coração ainda arde com um desejo de vingança. Dar-me-ei ao ascetismo e desta forma granjearei o poder necessário para pessoalmente matar Bhishma. Meu preceptor mostrou-se muito grandemente satisfeito com minha proeza e me abençoou por ser inagolável em combate. Depois que Amba se curvara diante dele, partiu com todos os seus seguidores. Amba então entrou na floresta. Ela foi até Jamuna, onde realizou severas penitências. Soube de tudo, porque uma vez de volta a Hastinapura apontei homens para vigiá-la constantemente. Eles me mantinham informado. Por um ano, permaneceu às margens do rio sem comer, emaciada, com a pele embrutecida, bronzeada pelo sol, com cabelos grossos e opacos, mantinha-se de pé, com as mãos voltadas ao alto. Transcorrido um ano, quebrou seu jejum, comendo uma única folha seca. Então permaneceu dentro da água, coberta até a cintura, ao longo de mais um ano, equilibrada em um só pé e atormentada por indignação. Por 12 anos prosseguiu assim, não sendo possível nem aos seus parentes, nem a nenhuma outra pessoa convencerem-na de desistir. Por fim deixou a Jamuna e andou a esmo, visitando eremitérios sagrados e muito tristes. Durante todo o seu vaguear, prosseguia com suas austeridades, banhando-se 3 vezes ao dia, meditando silenciosamente e jejuando. Seu antigo semblante gentil cedeu uma aparência ameaçadora e começou a brilhar imensamente com o poder ascético. Um dia, conforme se banhava no Ganges, minha mãe disse: "Por que essa prática de tão terrível penitência, donzela?" Amba respondeu: "O desejo de destruição de Bhishma, que é tão poderoso que até mesmo Parashurama sobre ele pôde triunfar. Assim, determinei-me a obter insuperável poder através de minhas austeridades. Minha mãe, ela que sempre corre em direção ao oceano, irou-se ao ouvir suas palavras. A mulher, ages tortuosamente, não serás capaz de oferir teu objetivo, porque és deveras tolo. Ó filho de Cassi, se prosseguires em tua determinação, amaldiçoar-te-ei a tornar-te um horrendo rio no qual águas correm somente durante a estação das chuvas e repleto de crocodilos e outros animais aquáticos terríveis." Após dizer isso e fingir um sorriso, minha mãe desapareceu, deixando Amba em suas águas. Malgrado a ameaça, a princesa não cedeu. Ela praticou ainda mais severas austeridades, abstendo de toda a comida, de toda a água e controlando até mesmo a sua respiração. Ela prosseguiu vagueando e, quando chegou a Vatsambhumi, caiu e começou a correr como um rio. É de fato que o rio Vatsambhumi corre somente durante a estação das chuvas e é inacessível em consequência de seus crocodilos e perigosos peixes. Por mérito de suas austeridades, no entanto, somente metade do seu corpo se tornou um rio, enquanto outra metade continuou como antes. Ela prosseguiu com seu ascetismo e, escoando algum tempo, os rishis de Vatsambhumi aproximaram-se dela. Eles indagaram-lhe o que desejava e, quando ela explicou-lhes, disseram: "Deves buscar o favor de Mahadeva, porquanto essa deidade pode realizar qualquer desejo." Amba impetrou Shiva e este logo apareceu diante de sua pessoa, pedindo que compartilhasse com ele o seu desejo. Quando rogou ao Deus pelo poder para tirar minha vida, ele respondeu: "Matá-lo-ás, Amba." Matá-lo-ás. Amba então perguntou como isso seria possível, dado que era uma mulher. Shiva respondeu: "Minhas palavras jamais são desmentidas. Ó venturosa, tornar-te-ás um homem e matarás Bhishma em combate. Lembrar-te-ás de tudo isso em tua próxima vida. Nascida na linhagem de Drupada, tornar-te-ás um Maharata. O rápido no uso de armas e altamente desenvolto e selvagem em batalha, isso se fará em breve." Quando Shiva desapareceu, Amba reuniu a lenha, construiu uma pira funerária à vista de todos os rishis, e quando acendeu a mesma, sua mente queimava em ira. Atirou-se então ao fogo, gritando pela destruição de Bhishma. Deste modo, Shikandi foi Amba em sua vida pretérita. Ele primeiro nasceu com a mulher e então assumiu sua presente forma. Ouvi-me contar como isso aconteceu. A rainha Drupada ficou sem filhos por um longo tempo. Juntos, ela e seu esposo adoraram Shiva, pedindo por um descendente.
Ela orou por um poderoso filho, mas Shiva disse-lhe que sua consorte daria luz a uma filha que posteriormente se transformaria em um homem. Embora Drupada houvesse suplicado ao deus apenas um filho, Shiva respondeu: dar-se-á, como eu disse, pois assim foi decretado pelo destino. Pouco depois, a rainha Drupada emprenhou-se. No devido curso, nasceu uma menina. Lembrando-se de suas palavras de Shiva, Drupada anunciou que o garoto nascera. Ele solicitou a feitura de todos os rituais próprios a um bebê do sexo masculino. Ninguém viu a criança, somente alguns criados de confiança do palácio sabiam a verdade. Drupada criou sua filha com amor, alfabetizando-a e ensinando-lhe todas as artes. Ele também providenciou que fosse instruída em arquearia e outras técnicas marciais. Quando maior, a rainha requestou a Drupada que lhe encontrasse uma esposa apropriada. Ansioso ficou Drupada, visto que a criança ainda não se transformara em um menino. Em verdadeiras foram as palavras de Shiva. Contudo, sua esposa estava fixa, confiante que a promessa de Mahadeva jamais poderia se revelar infrutífera. Shikandi tornar-se-á um homem, logo deve desposar uma mulher. Drupada se convenceu diante da fé da rainha e arranjou um casamento. Ele escolheu a filha de Hiranavarma, o rei dos Dasharakas. O monarca era inconquistável, estava feliz por dar a princesa ao filho de Drupada. Ninguém levantou qualquer suspeita quando a cerimônia matrimonial foi realizada. A jovem Shikandi, bela como um deus, fez-se presente vestida como um rapaz, em fina armadura. Ela se lembrara dos eventos de sua vida anterior e das palavras de Shiva, em virtude do que, nada obstante nascida mulher, comportava-se como se fosse um homem. Contudo, seria apenas uma questão de tempo até que a filha de Hiranyavarma descobrisse a verdade. Ela enviou mensageiros ao seu pai, notificando-lhe que o filho de Drupada era, na verdade, uma mulher. Seu pai, tomado de raiva, enviou um emissário a Drupada. Insulta-me a sua maldade. Como foste capaz de aceitar minha filha para casar-se com a tua? Preparo-me agora para ir ao encontro de ti e punir-te por tão perverso ato. Sem demora matar-te-ei, bem como todos os teus ministros. Mahabharata, volume 2, capítulo 2, o destino de Shikandi, como contado por Bhishma. Como sabeis, há muito fiz o voto de nem ocupar o trono, nem ter filhos que o pudessem reivindicar. Meu pai, então, pôde desposar a donairosa Satyavati, com quem teve 2 filhos, Chitrangada e Vichitravirya. Ele morreu antes que seus filhos estivessem crescidos e me incumbi de protegê-los. Chitrangada foi morto em uma batalha contra um rei Gandharva, em razão do que Vichitravirya se tornou o único herdeiro do trono. Quando chegou à idade adulta, julguei que era o momento oportuno para encontrar-lhe uma consorte. Chegou ao meu conhecimento que o rei de Kasi organizara um Swayamvara para suas 3 filhas, Amba, Ambika e Ambalika, momento no qual decidi viajar de quadriga para Kashi, pronto para uma batalha. Reis e príncipes do mundo inteiro se reuniram no Swayamvara, todos com a esperança de que uma das donzelas escolhessem-nos como esposo. Vendo isso, lembrei-me de que os sábios aprovavam vários tipos de casamento, mas para um kshatriya, melhor é quando a noiva é raptada de uma assembleia de guerreiros depois de os haver derrotado em uma confrontação. Então, anunciei aos reis que eu decidiria levar a todas as 3 princesas para o meu irmão mais novo e o desafiei a tentarem me impedir se fossem capazes. Assim, coloquei todas as 3 donzelas em minha quadriga e disparei os cavalos. O primeiro sentimento experienciado pelos reis foi surpresa, sentimento este logo substituído por raiva. Eles vestiram suas armaduras e subiram em suas quadrigas. Em pouco tempo, centenas deles perseguiam-me, embora chovessem sobre minha quadriga milhares de flechas. Agilmente eu as evitei, porque as princesas tremiam de medo. Empuei meu arco e me virei a fim de enfrentar os monarcas, ao mesmo tempo em que neutralizei a tempestade de suas setas com as setas de meu arco. Atingi cada um dos antagonistas.
Tão velozmente foi como arranjei minhas flechas que meus inimigos, completamente desorientados, nada puderam senão aplaudir a minha façanha. Alguns foram mortos e outros tiveram suas armas e armaduras destruídas, vendo-se forçados a debandar para as várias direções. Shalva, entretanto, continuou acossando-me. Determinado estava a ganhar a mão de uma das donzelas, em consequência do que me perseguia, e gritava: "Detente, detente!" Provocado, enfrentei uma furiosa malgrado breve batalha foi travada. Rapidamente subjuguei Shalva e destruí sua quadriga, mas decidi poupar-lhe a vida. Eu, então, retornei a Hastinapura com as 3 moças. Quando cheguei a Hastinapura, a princesa mais velha, Amba, buscou-me e disse: "Eu já escolhera Shalva como meu cônjuge, e ele igualmente aceitara-me em seu coração. Eu haveria aceitado no Sonhamvara, segundo aceitara meu pai, mas raptaste minha pessoa. Ao conhecedor da propriedade, diz-me o que agora devo fazer." Solicitei-lhe que aguardasse enquanto eu discutia o assunto com os brahmanas. Concluiu-se que Amba deveria ser autorizada a ir para a cidade de Shalva e oferecer-se a ele. Conferimos-lhes um séquito de sacerdotes e criadas e enviamos-lhes para Shalva. Quando a viu, todavia, ele disse: "Ó mulher de pele clara, mas não mais anelo aceitar-te como minha esposa, porquanto já fostes ganha por outrem. Uma vez que fostes captada por um regozijante Bhishma diante de todos os outros reis, como poderia eu, que devo impor a lei sobre outros, agora aceitar a tua pessoa? Foste tocada por outro homem, logo, de acordo com os livros sagrados, não posso aceitá-la como minha consorte." Amba tentou mudar a decisão de Shalva, dizendo que não ficaria feliz com o rapto que sofrera e que fora ao seu encontro à primeira oportunidade. O rei, nada obstante, mostrou-se inflexível. Ele não aceitaria senão que pediu à desapontada princesa que retornasse para Hastinapura. Pranteando como uma águia pescadora, pensava: que mulher no mundo poderia vivenciar pior situação do que esta que agora se apresenta a mim? Fui roubada de meus amigos, Shalva ofende-me, e agora não posso nem retornar a Hastinapura, nem posso ir para casa envolta em tanta vergonha e rejeitada por todos. Refletindo sobre a causa dos seus tormentos, Amba ajuizou-me culpado. Desejoso de vingança, em vez de retornar para Hastinapura, decidiu ir a um eremitério a fim de lá passar a noite. Pela manhã os rishis viram-na chorando e indagaram acerca do seu sofrimento. A donzela contou-lhe tudo e pediu-lhes que ajudassem, mas os rishis retruquiram: "Renunciamos toda a ação mundana. O que podemos fazer que seja prestimoso a tua causa?" Amba requestou-lhe a que permitissem a sua permanência entre eles, de modo que se ocupassem em ascetismo. Concluíram que a calamidade que vitimara decorria do resultado dos seus pecados passados e que, dando-se a penitências, poderia se ver livre deles. Os rishis se consultaram. Alguns julgaram que Shalva deveria havê-la aceitado, ao passo que outros propuseram que eu deveria contrair núpcias com ela. Por fim, decidiram que deveriam retornar ao seu pai, dado que uma mulher deve sempre estar abrigada no esposo e um filho ou no pai. Amba, no entanto, recusou-se a ir embora e disse que jamais se humilharia retornando à cidade de seu pai. Enquanto os rishis ponderavam acerca do que fazer, o sábio régio de nome Ho Travahana chegou ao eremitério, apiedou-se fortemente de Amba, uma vez que era seu avô materno. Ele se enraiveceu comigo por eu havê-la raptado e deste modo arruinado a sua vida com lábios trêmulos devido à ira. Ele disse: "Ó Amba, já te afligiste bastante, não te vás para a casa do teu pai, visto que tal proceder somente ampliará a tua aflição. Deves apresentar teu caso ao grande Parashurama, que é meu bom amigo e bem-querente. Por consideração a mim, seguramente desfazerá tuas tristezas, ou ele convencerá Bhishma a aceitar-te, ou matá-lo-á em batalha. Unicamente tal sábio é poderoso o suficiente para isso." Por acaso, a chegada de Parashurama era aguardada para o dia seguinte. Ele chegou de cedo da manhã, trajando peles de veado negro e rodeado por seus discípulos, com um machado sobre o seu ombro e um arco em sua mão. Era ele uma visão aterradora. Cabelos grossos e opacos caíam por sobre os seus ombros, os seus olhos brilhavam como fogo.
Uma vez apropriadamente recebido e adorado pelos outros sábios, sentou-se com Travahana e foi informado acerca da situação em que se encontrava Amba. Ele chamou por ela e disse-lhe: É tão querida a mim quanto és para Travahana. Diz-me que devo fazer por ti. Se assim desejares, posso ordenar a Bhishma que aceite. Se ele não fizer, devorá-lo-ei em batalha juntamente com seus ministros, tal como um incêndio. Ou se for do teu preferir, salva a quem darei a ordem, informe a tua decisão, princesa. A Amba respondeu: Parece que Bhishma é a causa da minha presente calamidade. Julgo que deves ceifar-lhe a vida. Tamanho é o desejo de vingança que me assola, que agora tudo o que quero é conseguir sua morte. Ó grande sábio, em favor de minha causa, mata aquele homem infamado e cobiçoso. Parashurama, relutante no concernente a armar-se contra mim, disse: Somente me valerei de minhas armas se os Brahmas assim requisitarem a minha pessoa. Este é meu voto. É-me impossível, entretanto, fazer Bhishma ou Shalya acatar a minha ordem. Por conseguinte, seleciona um entre os dois como teu esposo, donzela, te faz alva, e o farei o restante. Ambas já tomaram a resolução de que tudo que queria era o meu perecimento, motivo pelo qual solicitou repetidamente a Parashurama que me desafiasse a um embate. Naquele momento, o outro Rishi, Akritavana, sentindo compaixão por Amba, também lhe pediu que lutasse. Solicitado por um Brahmana, Parashurama finalmente disse: Tudo bem, buscarei por Bhishma a fim de tentar solucionar tudo por meios pacíficos. Caso não aceite minhas palavras, certamente hei de matá-lo. No dia seguinte, rumou para Hastinapura com Amba. Adorei com todo o respeito, após o que ele disse com denodo em sua voz: Ó Bhishma, em que sorte de consciência raptaste Amba? Conquanto te hajas assenhorado dela mediante a força, dispensaste em seguida. Tu roubaste a sua virtude, haja vista que nenhum outro homem consentirá em recebê-la. Portanto, tens de aceitá-la, quer para teu irmão, quer para tua própria pessoa. Não posso de modo algum aceitar de volta esta donzela, respondi, porquanto entregou o seu coração a outro homem, é sempre errado a um homem reto aceitar uma mulher em semelhante situação. Não posso renunciar meu dever devido a medo, ganância, apego ou piedade. Este é meu voto, ó Rama. O sábio incendiou-se de ira: se não agir em consonância com as instruções minhas, matar-te-ei juntamente com todos os teus ministros. Ele disse tais palavras repetidas vezes e tentei de diversas maneiras acalmá-lo com palavras gentis. Dando-me conta que estava inclinado a lutar, perguntei: por que desejas confrontar-me, ó melhor de tua linhagem? Em minha infância, fui teu aluno e ensinaste-me as artes militares. Parashurama respondeu: embora eu seja teu preceptor, desobedeceste-me o comando. Há somente uma maneira de aprazer-me. Ou aceita essa donzela e perpetua tua dinastia, ou prepara-te para morrer. Contudo, o verbo de meu guru não encontrou lugar em meu coração. Respondi: ao Senhor, na ordem que apresentas a mim não me é possível o cumprimento. Que valor há em insistir? Quem seria o tolo bastante para aceitar em sua casa a mulher que suspira por outro? Ademais, tenho voto de solene de jamais me casar. Assim não vejo qualquer virtude em tua ordem. O Deus Vaio declara que um preceptor pode ser rejeitado se ele é presunçoso, desviou-se do caminho correto ou desconhece seus deveres. Não vejo qualquer pecado em lutar contigo nesta ocasião, em vez de aceitar o que me ordenas, dado que estás solicitando-me que eu me ocupe em um ato impróprio, unicamente pensando em teu benefício. Testemunhe agora a força dos meus braços, poder sobre-humano. Procedemos para Kurukshetra. Morto por minhas flechas, alcançarás as gloriosas regiões que mereces por teu ascetismo, ó homem cujo único tesouro é a devoção. Nesse momento, dei comigo tomada de ira. E eu adicionei: arroga-te o feito de haver conquistado tua linhagem kshatriya, mas hoje provarei a inverdade desse teu orgulho. Quando venceste os kshatras, eu ainda não nascera, tampouco alguém como eu. Logo, tudo que consumistes foi um monte de palha. Aquele que findará a tua prepotência e teu desejo por batalha agora já nasceu. Não tenha dúvidas, destruirei teu orgulho. O sábio sorriu
É fortunoso, ó Bhishma, que anseies lutar, pois assim hei de refrear tua arrogância. Confrontar-nos-emos em Kurukshetra, lá tua mãe Ganga ver-te-ás cair no chão e tornar-te comida de abutres. Ó regente da terra, tua mãe não é merecedora de semelhante visão, mas terá de ser deste modo, uma vez que és tolo e excessivamente soberbo. Curvei-me perante o sábio e disse que assim se dê. Depois de realizar ritos propiciatórios a fim de invocar os bendizeres dos brahmanas, subi em minha quadriga e procedi para fora da cidade. Equipado com todas as minhas armas, escudei minha quadriga com uma sombrinha branca e atrelei meus cavalos brancos, os quais podem se mover à velocidade da mente. Enquanto começava a incitar os cavalos, bardos e cantores enalteciam-me. Cheguei a Kurukshetra e vi Rama aguardando-me ali, com seu imenso arco empunhado. Milhares de seres, seus seguidores, estavam presentes em torno do campo de batalha. Encontravam-se numerosos rishis. No céu vi os deuses encabeçados por Indra, música celestial se fez ouvir e flores caíram do paraíso. Minha própria mãe, assumindo sua divina forma humana, veio diante de mim e perguntou: "O que deseja fazer, meu querido filho?" Quando o informei, reprovou-me: "Não te é apropriado afrontar um Brahmana. Não lutes contra o filho de Jamadagni, o filho este cuja força iguala-se à força de Shiva." Bom, ele exterminou a linhagem Kshatriya. Tudo isso é do teu conhecimento. Por que então viestes aqui de forma a desafiá-lo? A minha mãe, expliquei tudo o que aconteceu e deixei claro que não voltaria atrás. Ela então implorou ao sábio que não lutasse contra mim, dado que afinal eu era o seu discípulo. Relação esta, não diferente de um filho em relação ao seu pai. O sábio disse que estava determinado a ensinar uma lição, uma vez privado de toda esperança de desfazer a determinação de algum dos lados. Minha mãe retirou-se do campo de batalha, ansiosa por mim. Voltei meu olhar para Parashurama e vi que não possuía quadriga ou armadura. Exclamei: "Como posso pelejar contra ti enquanto sobre a terra, ó Rama? Suba em sua quadriga e coloca tua armadura, pois agora hei-me de disparar minhas armas." Rama riu: "A terra é minha quadriga, os Vedas são meus cavalos e o vento é meu cocheiro, as mães dos Vedas. Gayatri, Savitri, Sarasvati são minhas armaduras. Bem protegido por estes, combater-te-ei, ó deleite dos Kurus." O sábio imediatamente cobriu-me por todos os lados com a tempestade de flechas, repelindo seus projetos. Viu subir em uma fulgurante quadriga similar a uma cidade. Cavalos celestiais foram atrelados à mesma, que ele protegia e decorado por atavios de ouro e carroceria dourada. A quadriga maravilhosa de contemplar foi criada por sua mera vontade. Em uma armadura refulgente estava sobre sua quadriga, como Jamaraj, rodeado pelos astras personificados. Seu discípulo Akritavana, que lhe pedira que lutasse, tornara seu quadrigário e destramente conduzira a quadriga, enquanto Rama agora exclamava: "Vem, vem." Neutralizei outras de suas saraivadas flechas, depois do que me apeei de minha quadriga. Deixando sobre o chão minhas armas, aproximei do sábio e prostrei-me. Quer sejas meu igual, quer seja meu superior, enfrentar-te-ei, meu senhor, muito embora sejas meu preceptor. Lança sobre mim a tua bênção de sorte que eu possa triunfar. Rama sorriu. Ao menor dos escuros, tua conduta é conveniente e agradaste-me com isso. Se não me houvestes buscado dessa maneira, haver-te-ia amaldiçoado. Né? Não me é possível bem dizer-te agora para a vitória, uma vez que meu desejo pessoal é derrotar-te. Enfrenta-me sinceramente, com paciência, ó herói. Tornei a minha quadriga e soprei meu buzo, sinalizando o começo do prélio. Ambos despedidos toda sorte de arma um contra o outro, cada um anelando a vitória. Lutamos furiosamente. Rindo, atirei setas que com suas pontas grandes despedaçavam seus arcos vezes e mais vezes. Outras setas atravessaram seu corpo, penetrando violentamente e então entrando na terra como rubas serpentes silvantes.
Contudo, por seu poder espiritual, o sábio mantinha sua vida e contra-atacava com espanto vigor. Coberto de sangue, Rama, sob seu quadril, assemelhava-se a um vulcão a jorrar lava. Correspondeu-me com flechas deveras afiadas que me atingiram como raios. Perfurando em meus órgãos vitais, dei comigo trêmulo e segurei na massa da minha bandeira a fim de não cair. Invoquei toda a minha paciência e, recobrando minha compostura, tirei 100 flechas mortais contra Rama, que, alcançado por elas, caiu inconsciente em sua quadriga. De imediato me vi tomado de remorso. O que fiz? Tirei a vida do meu próprio preceptor, um íntegro Brahmana, deixei cair em minhas armas e, em angústia, segurei minha cabeça. Rama, todavia, logo se colocou de pé. Seu quadrigário removeu peritamente as flechas que perfuraram e conferiu-lhe os cuidados necessários. O sol se pôs e descontinuamos o conflito, passando juntos a noite como amigos. Mahabharata, volume 2, capítulo 2, o destino de Shikandi. Drupada fora pego como um ladrão e não havia nada que pudesse dizer. Ele tentou convencer a esposa de Shikandi que seu esposo de fato se tornaria em breve um homem, mas em vão. O pai da moça recém-desposada reuniu um grande exército e marchou para Campilha. Drupada alarmou-se, disse a sua esposa: por que nécios nós somos? Convidamos uma grande calamidade a vir até nós. Estamos em perigo. O que devemos fazer agora, em tua opinião? Drupada e sua esposa concluíram que seu único recurso era adorarem os deuses. Drupada suplicava as deidades ao mesmo tempo em que Hiranyavarma avançavam suas tropas. Neste interi, Shikandi, pesarosa por culpar-se pelo perigo que a todos se anunciava, deixou a cidade. Decidida a dar fim à própria vida, adentrou a floresta em uma área que era a residência de um poderoso Yaksha chamado Stuna. Encontrando sua morada, um palácio branco com cal, entrou na mesma e sentou-se a modo de praticar austeridades. Alguns dias depois, Stuna retornou e viu sentada lá, com seu corpo emagrecido devido ao jejum. Gentil por natureza, perguntou-lhe por que estava realizando ascetismo. O Yaksha dirigiu-lhe a palavra. Dize-me se é possível ajudar-te de alguma forma. Shikandi replicou: ninguém me pode dar o que desejo. Stuna, entretanto, discordou. Certamente posso dar-te, ó princesa, o que quer que deseje. Sou servo de Kuvera e posso outorgar bênçãos. Considerei mesmo impossível. Dize-me, pois, qual é o teu querer. Shikandi relatou toda a sua história em detalhes, concluindo a única solução neste momento é que eu assuma a minha masculinidade, ó indefectível. O Yaksha, entristecido por sua história e sentindo-se atormentado pelo destino, ponderou cuidadosamente seu pedido. Finalmente respondeu: certamente tem de ser assim. Estabelecerei, no entanto, uma condição. É-me possível conceder-te o teu desejo unicamente se eu trocar o meu sexo com o teu, mas terás de retornar minha masculinidade após algum tempo. Shikandi concordou em retornar a Stuna tão logo Hiranyavarna houvesse deixado Campilha. Os dois então trocaram de sexo e Shikandi voltou para o palácio de seu pai. Quando o exército de Hiranyavarna chegou a Campilha, enviou seu sacerdote até Drupada com os dizeres: tem comigo e batalha contra mim, vil monarca, tu me enganaste. Contudo, Shikandi já retornara em uma forma masculina. Drupada disse: houve um engano, ó santo. O rei foi informado equivocadamente. Vê pessoalmente o sexo do meu filho. Surpreso, Hiranyavarma ordenou que algumas belas donzelas examinassem Shikandi quando lhe informaram que o filho de Drupada era, de fato, homem. Entrou em Campilha com o coração satisfeito, permaneceu com Drupada por algum tempo e, por fim, retornou para sua própria terra, feliz em sua renovada aliança com Drupada. Stuna escondera-se em seu palácio, aguardando pelo retorno de Shikandi. Enquanto aguardava, aconteceu
de Kuvera passar por ali, atravessando os céus com sua quadriga celeste. Ele viu o palácio de Stuna brilhando belamente, adornado por coloridas flâmulas, pedras preciosas e guirlandas. Descendo, aproximou-se do palácio, porém, quando ninguém foi recebê-lo, perguntou raivoso a seus criados: quem é o tolo que reside aqui? Por que não vem saudar-me? Alguns yakshas então informaram a Kuvera o que acontecera. Eles disseram-lhe que Stuna estava escondido dentro do palácio por estar envergonhado. Kuvera respondeu: trazei aquele tolo aqui, puni-lo-ei de imediato. Stuna saiu do palácio em sua forma de mulher, colocou-se tímido diante do seu mestre Kuvera. Por que agiste de tal maneira? Kuvera indagou. Humilhastes os yakshas ao abandonar o seu sexo. Em razão disso, amaldiçoo-te a não reaveres tua virilidade. Skandi também não reverá a sua forma feminina. Os demais yakshas compadeceram-se de Stuna, afinal, procederam unicamente por bondade, assim requestaram a Kuvera que estabelecesse um limite para o seu praguejar, de maneira que Stuna não fosse punido para sempre. Kuvera disse: quando Skandi morrer, Stuna recobrará sua forma varonil, que acabe sua ansiedade. Alteroso Kuvera, que pode viajar grandes distâncias, em um momento então partiu com seu séquito. Pouco tempo depois, Skandi, que se fazia presente de volta: ó Stuma, como combinado entre nós, devolver-te-ei agora tua masculinidade. Stuna respondeu: decretou-se que essa virilidade será tua por esta vida. Ó nobre, vai-te feliz para tua morada. Ouvindo isso, Skandi voltou regozijante para Campilha. Quando Bhishma terminou sua narração, adicionou: destarte Skandi anteriormente amba, odeia-me. Todavia, porque nasceu mulher, jamais levantarei uma arma contra ele. Carrego comigo este voto: não lutarei com armas contra mulheres ou contra aqueles que têm nomes femininos, ou mesmo contra alguém que pareça uma mulher. Ó Duryodhana, não lutarei contra Skandi, nem mesmo que se me ataque desejando minha morte. Duryodhana anuiu, olhando para Bhishma com respeito. Muito embora o avô fosse frequentemente mordaz e rude com ele, o príncipe não podia negar sua nobreza. Acomodando sua mão sobre o cetro real, Duryodhana disse: ó filho de Ganga, agora teremos de confrontar o pujante exército pândava. Abundante em heróis tão competentes quanto os protetores do universo, serão tão difícil superar a armada quanto é cruzar o oceano. Dize-me, o ancestre, quanto tempo julgas que há de ser necessário para que os aniquilemos? A idosa face de Bhishma, adornada por uma lisa barba branca, irrompeu em um sorriso. É-te apropriada semelhante pergunta, ó Duryodhana, pois cabe a um líder conhecer os pontos fortes e as debilidades tanto de seu inimigo como de seus homens antes de iniciar o embate. Ouve, por conseguinte, acerca do extremo poder que exibirei nesta guerra. Valendo de armas comuns contra soldados triviais e de armas celestiais contra os combatentes versados nas mesmas, posso ceifar a vida de 10.000 soldados de infantaria e 1.000 soldados de quadriga a cada dia, ou talvez mais. Caso eu queime no fogo da ira, quando eu dispare minhas armas, posso destruir muito mais homens que isso. Não obstante, deves saber que somente lutarei de maneira justa. Bhishma lembrou Duryodhana acerca das leis da guerra, as quais ele não quebraria. Por exemplo, heróis jamais devem utilizar armas divinas para matar guerreiros menores. A peleja deve ser sempre entre iguais. Mesmo se alguém possui armas celestiais, deve confrontar sem armas o inimigo desarmado, e se isso necessário acontecer. A mão de Bhishma tocou seu arco. Deste modo, ó rei, guerreando incessantemente ao longo do dia, posso aniquilar as tropas inimigas no escoar de um mês. Depois de acalmar Bhishma, Duryodhana voltou-se para Drona. Ó preceptor, e quanto a ti? Quanto tempo achas que te será necessário para subjugar o inimigo? Como Bhishma, Drona sorriu para Duryodhana. Estou idoso e a parte de minha força eu perdi.
A despeito disso, hei de me esforçar inteiramente e consumir o exército Panda pelo fogo de minhas armas. Também calculo poder aniquilar todos os guerreiros em aproximadamente um mês. Kripa disse que lhes seriam necessários 2 meses, e Ashvatthama, audacioso, disse que poderia fazer um transcurso de 10 dias. Karna se diz capaz de aniquilar o inimigo em 5 dias, diante do que Bhishma riu e disse: é-te possível discursar de tal modo somente enquanto não te encontres com Arjuna, com suas armas e seu buzo guiado por Vasudeva. Fala o que quiseres, filho de Irada, pois falar não é em nada dificultoso. Karna franziu as sobrancelhas, mas manteve silêncio. Duryodhana prosseguiu inquirindo seus generais e comandantes a fim de apurar seu poder e determinação para a guerra. Os Kauravas discutiram em promenores seus planos de confronto. Logo ao nascer do sol a guerra começaria.